Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta quarta-feira, 1º de junho e com os seguintes destaques. Jesus acerta com a equipe turca e deixa Flamimimi em prantos. Perseguição a Hugo se transforma em paz e amor após brilhante atuação do goleiro rubro-negro no último Fla-Flu. A trajetória do Real Madrid na 14ª conquista dos merengues na Champions. Melhor campanha na fase de grupos da Libertadores e liderança do Brasileirão confirma que Palmeiras é o melhor time do Brasil na atualidade. Os jogos da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, com o Flamengo voltando às vitórias. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisam mais uma conquista do Real Madrid na Champions League, como também a perseguição a Hugo, que virou paz e amor no Flamengo. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o Flamengo, ou melhor, o técnico Paulo Souza, ao que parece, depois dessa vitória, mais uma, quarta vitória seguida do Flamengo, 2 vitórias pelo Brasileirão, 2 vitórias na Libertadores da América, vai ter um pouco mais de paz. E agora, com Jorge Jesus confirmando o acerto, ele já chegou na Turquia para treinar o Fenerbahçe, a Flamimimi em prantos, né? Você já vê aí muita gente ainda lamentando que o Jesus agora acertou de fato com um outro clube, nas redes sociais, muita gente ainda não acreditando, aqueles mesmos, né, que ficam, as viúvas do Jorge Jesus, que ficavam exigindo o retorno dele ao Flamengo e a saída do técnico Paulo Souza. Agora com certeza estão muito tristes, estão a lamentar esse acerto do Jesus com a equipe do Fenerbahçe da Turquia. Mas vamos falar desse assunto um pouco mais e de outros, como o Campeonato Brasileiro Feminino. O Palmeiras segue na liderança, o Flamengo voltando a vencer, entra no grupo dos 8, que nesse momento estariam se classificando para a fase final da competição. E mais informações do mundo do futebol, porque agora é a hora do nosso bate-papo do PB Desporto. Eles já estão prontos no Brasil, Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio. E aqui ligando da região norte de Portugal, região do Porto Norte de Portugal. Vou direto aí para Maceió, Alagoas, meu caro Jorge Moraes, converso contigo. E o primeiro assunto para a gente analisar é essa conquista, mais uma do Real Madrid, 14 títulos na Champions, após esse 1-0, gol do Vinícius Júnior, Vini Júnior, na final contra a equipe do Liverpool, que dominou a partida, foi superior de fato nos 90 minutos, parou no Courtois, o goleiro que pegou tudo, pegou até pensamento, mas a verdade é que o Real foi campeão, né, Moraes? Como é que você viu essa conquista dos merengues? Um abraço. Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Realmente, a conquista do Real Madrid da Champions League já era uma coisa esperada, pelo menos para a gente. Eu, você, Antônio Manuel, Fernando César, porque na live que a gente fez durante a semana, a gente falou exatamente sobre isso. O palpite, a gente acompanhou o relator, que foi o Fernando César, e a gente achava que o Real Madrid ficaria com o título da Champions League, que na verdade é o 16º título. E o Vinícius Júnior fazendo o gol da conquista do Real Madrid. Agora, dentro de campo, a gente viu que o Liverpool foi um time melhor.
foi um time que procurou muito mais o gol. Mas o que vale não é você jogar melhor, jogar bem. O que vale é o resultado disso. E como resultado, o time do Real Madrid conquistou mais esse título e com o Carlos Lancelotti, que é um campeoníssimo, um cara vencedor, um cara acostumado a levantar títulos, conseguiu levar mais um para a sua carreira. E o detalhe, esses meninos que saíram do Brasil para jogar no Real Madrid estão correspondendo à expectativa, especialmente o Vinícius Júnior, que é um jogador que decide na hora, está sempre presente, decidido nas suas jogadas e nas suas finalizações. E fez o gol e, para mim, o título do Real Madrid ficou muito bem entregue pelo crescimento que eu falei na live. Ele foi crescendo dentro da competição e chegou na final para decidir e deixaram chegar, meu amigo. Aí o título ficou com o Real Madrid, a quem eu acredito ter sido prazeroso para muita gente esse título conquistado. Moraes, o Real Madrid se portou da forma que o seu técnico, o Carlos Ancelotti, achou mais propício para esse jogo contra a também forte equipe do Liverpool. Liverpool que, de fato, dominou quase a partida na sua totalidade, criou várias oportunidades, né? O Courtois foi brilhante, defesas monumentais, o Liverpool perdeu também, desperdiçou algumas chances, né, que não costuma perder, e numa final é crucial, meu amigo. É claro que eu acho que a maioria das pessoas que amam futebol gostam, né, de ver um jogo ali, né, mais ou menos igual, as duas equipes atuando, buscando o gol de forma intensa, mas nem sempre é assim, né? Você tem várias opções e a verdade é que o Real Madrid não é à toa, chega à 14ª conquista de Champions League, mais do que merecida. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, você inclusive tem os dados, né, que eu sei sobre essa trajetória da conquista do Real da Champions League. Júnior, Moraes e gente conectada no PB Desporto. Ao cravar sua 14ª conquista da Champions League nesse último sábado 28, o Real Madrid cumpriu desde a fase de grupos em setembro de 2021 até a final com o Liverpool, uma temporada de 9 vitórias e 4 derrotas no maior evento do futebol europeu. A única surpresa negativa dos merengues, embora contabilizada como acidente de percurso, foi a derrota por 2-1 em plena Madrid para o modestíssimo Xerife de Tiraspol, capital da Moldávia, minúsculo país da Europa Central, cujo troco por 3-0, sem maior esforço, ocorreu semanas depois na casa do adversário. Foram 28 gols pró e 14 contra em 13 jogos, desde a fase de grupos, com 9 vitórias e 4 derrotas. Se Manchester City, Chelsea e Liverpool encantaram seus torcedores no curso da Champions League, numa perspectiva de 2 deles merecedores, e sim, de presença na final da competição, havia uma pedra preciosa no caminho, pacientemente lapidada pelo experiente vencedor Carlo Ancelotti. Chelsea nas quartas de final e Manchester City na semifinal foram subjugados pelos deuses do estádio Santiago Bernabéu, onde o Real, lá fora, raríssimos reveses, é o dono absoluto do pedaço, cenário, por sinal, nas oitavas de final da virada épica sobre o estrelado Paris Saint-Germain, de Messi, Mbappé, Neymar e companhia. Se Benzema, incontestável candidato a melhor do planeta este ano, foi o artilheiro do Real e do torneio com 15 gols, Vinícius Júnior, 21 anos, garçom preferido do goleador francês, e citado pela crônica do velho continente ao esbanjar refinado e desconcertante talento, também deixou suas marcas nas redes oponentes, afinal definitivamente consagrado com o gol da decisão. Some-se a Vini Júnior, outro jovem brasileiro, Rodrigo, arma estratégica e muito bem acionada pelo calculista Ancelotti. E mais,
quem dispunha do mágico Courtois no gol, bem que pôde alimentar a expectativa de segurar no tranco a massacrante ofensiva dos Reds do alemão Klopp e depois dos 90 minutos correr para o abraço e levantar o troféu, como aliás fez nosso compatriota Marcelo, um veterano conquistador de títulos por lá, ora em fim de vitoriosa carreira com boi na sombra, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, você passando aí dados importantes dessa trajetória da conquista do Real Madrid do Marcelo, um dos principais jogadores da equipe nos últimos anos, uma longa carreira no Real Madrid, se despedindo agora e com chave de ouro, né? Conquistando mais uma Champions League, o lateral brasileiro, que eu vi começar no Fluminense, vi a primeira partida dele, trabalhei no primeiro jogo dele como profissional do Fluminense, e logo depois ele se transferindo para o Real Madrid. Vinícius Júnior decidindo, marcou, né? O Real Madrid teve apenas 3 chances, mas em uma delas o Vinícius Júnior, que na minha opinião é o melhor jogador do futebol mundial na atualidade, foi decisivo. E não é à toa, são 14 títulos, o maior vencedor da história da Champions, o Real Madrid. Agora o segundo assunto que eu quero abordar com vocês, e começo contigo mais uma vez, Moraes, aí em Maceió, Alagoas, é sobre a situação do Hugo, né, que vinha sendo perseguido, vinha falhando, é um goleiro que ainda está em formação, ainda tem que aprender muito, ainda, apesar de 23 anos, já ter vários jogos na equipe titular do Flamengo, ainda precisa evoluir, mas mostrou que tem um grande potencial, uma atuação brilhante, ele que após ser vaiado mais uma vez, nos outros jogos foi assim, após falhas dele, é verdade, mas é insano você imaginar, você entender, né, como uma torcida vaia o goleiro do seu próprio time. Será que eles acham que vão ajudar o goleiro assim? Mas aí o Hugo teve uma bela atuação e esses mesmos torcedores que estavam vaiando, perseguindo o Hugo nas redes sociais também, fazendo coro aos tais responsáveis por conteúdo do Flamengo na internet, passaram a gritar Hugo, Hugo, a aplaudir o goleiro, enfim. Como é que você viu toda essa situação, hein, Moraes? Júnior, no futebol e muitas profissões, muita coisa na vida, a gente diz assim, um dia é da caça, o outro é do caçador. E o goleiro Hugo, ele deu a resposta para a torcida do Flamengo. Tudo bem, o Hugo vinha falhando demais. Só que um dia o cara, ele reage, é natural. E terminou sendo ovacionado, sendo aplaudido, tendo o nome dele gritado pela torcida do Flamengo na vitória por 2-1 diante do Fluminense. A mesma coisa é o Paulo Souza, que é criticado bastante pela sombra do Jorge Jesus e terminou no jogo com a vitória dando a volta por cima, o time perdendo por 1-0, vira o jogo e ganha por 2-1 e sai aplaudido do estádio. Agora, com relação ao futebol, respondendo aí ao que você colocou, primeiro tempo do Flamengo foi para cima, o Fluminense foi para cima, fez 1-0, o Flamengo virou o jogo, foi um belo de um jogo. No segundo tempo, o técnico Paulo Souza já entendeu que aqui no futebol brasileiro, você não é porque tem o melhor time de jogadores, melhor grupo de jogadores ou o melhor time em campo, que você tem que se mandar de qualquer maneira, se arriscar de qualquer maneira. E ele terminou sendo um time precavido no segundo tempo. Poderia sim, pelo time que tem, se tivesse apertado um pouco mais, teria até feito o terceiro gol na partida sem problema nenhum. Enfrentava o Fluminense do Fernando Diniz, o Diniz que é um técnico que gosta do seu time atuando sempre na frente. É um time que pressiona demais o adversário, seja qual for o time que venha a ser dirigido pelo Fernando Diniz. O Fluminense teve bons momentos também no segundo tempo. Mas se o Flamengo não tivesse jogado com inteligência, teria saído derrotado no segundo tempo. Ele arriscou no tamanho daquilo que ele podia arriscar.
Ele conseguiu sair para o jogo em alguns momentos e poderia ter feito o terceiro gol, mas não fez. E se ele tivesse jogado muito aberto como joga o Flamengo, poderia ter saído com a derrota. Ainda bem que os dois, o Hugo e o Paulo, deram a volta por cima, viu, Júnior? Verdade, Moraes. Foi um jogo para a redenção do Hugo, né? E para dar, de fato, uma moral ao goleiro que tem muito potencial, mas ainda está no processo de formação. Ah, mas ele já tem muita experiência, jogou muitos jogos no Flamengo. Jogou, mas ainda tem falhas que é natural, né? O goleiro, ele vai... É uma posição das mais importantes, mas o Hugo, de fato, tem tudo para seguir uma carreira de sucesso, né, e trabalhar agora de forma talvez... Mas o Flamengo, a torcida pressiona muito. Pressiona, é complicado. A gente não pode afirmar 100% que ele vai ter tranquilidade agora, porque se ele tiver uma falha, por menor que seja, num outro jogo, esses mesmos insanos, né, que agem de forma totalmente absurda, vão de novo vaiar. É complicado, jogar no Flamengo é muito complicado, ainda mais com um goleiro que está no processo, repito, de formação. Mas para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião, as suas colocações com relação a esse Fla-Flu, que foi de fato um grande jogo e que marcou uma atuação brilhante do Hugo, o Andréas Pereira também voltando a atuar muito bem, e o Paulo Souza, será? Tendo um pouquinho de paz para seguir o seu trabalho. Se não podemos nem em sonho comparar com a finalíssima da Champions League, em que o Real Madrid se segurou na defesa e levou o caneco em raro erro do Liverpool, o Fla-Flu desse último domingo 30 no Maracanã foi um dos 5 embates de uma espécie de play-off decisivo para o rubro-negro, e em especial seu treinador Paulo Souza, que, sob corajosa convicção profissional, bancou o jovem goleiro Hugo, impiedosamente escrachado pelo faccioso imediatismo da torcida insuflada por deletérios influenciadores das redes sociais. O Flamengo encarava uma sequência sem vitória diante de seu tradicional adversário, reestruturado pelo competente Fernando Diniz, sem dúvida o mais gabaritado, embora subestimado entre os treinadores brasileiros da nova geração. O treinador português do Flamengo também comprou a briga por Andréas Pereira, demonizado desde a falha que gerou a derrota para o Palmeiras fim do ano passado na decisão da Libertadores da América. Concretamente, o Flamengo, no começo do clássico, viu-se surpreendido por sua própria arma entronizada desde 2019, um jogo de pressão de um Fluminense a ocupar todos os espaços, motivo de o tricolor logo abrir o placar em lance de fulminante raciocínio do argentino Germán Cano. Só a partir dos 30 minutos da primeira etapa o Flamengo retomou as rédeas do confronto, com Gabigol a abrir espaços na intermediária do Flu, secundado por idêntica intensidade de Andréas Pereira, autor do empate em chute rasteiro da entrada da área tricolor. Sem, todavia, a sempre aguardada inspiração de Arrascaeta e Everton Ribeiro, Paulo Souza reforçou seu sistema defensivo, na expectativa de rápidos contra-ataques, cujas linhas baixas ensejaram a Fernando Diniz, um cerco ofensivo que propiciou, por conta do imponderável, uma exibição de gala do até então infernizado Hugo Souza, em sua versão homem-borracha, a se contrapor ao domínio territorial tricolor do campo defensivo do acuado antagonista, que se safava com estupendas intervenções de seu guarda-metas, bem assim a segura atuação dos zagueiros em linha de 5, no melhor estilo José Mourinho, de um ônibus atravessado na grande área. E foi numa escapada fortuita em bola largada por Rodrigo Caio, numa bem elaborada combinação pela direita com Andréas Pereira, então fazendo as honras de garçom, que Gabigol garantiu a virada do placar, na perspectiva de lá atrás, a muralha de 5 e seu goleiro renascido das cinzas a pegar até pensamento, resolverem a indigesta parada, o que ao fim e ao cabo ocorreu.
A imensa legião de carpideiras do outrora português laureado JJ, que a deixou sem aviso prévio quase 2 anos atrás, de repente virou o botão e protagonizou o sincronizado coral de Hugo, 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 para ajudar seu jovem goleiro a recuperar a autoconfiança e expandir lances de genial coreografia digna de um atleta olímpico de saltos ornamentais. Você citou bem aí Antônio Manuel Góes, digno de saltos, de atleta dos saltos ornamentais, né? O Hugo fez defesas de fato que demonstram a capacidade que ele tem, porque se não tivesse essa capacidade, ele não tinha feito aquelas defesas, porque algumas delas não foram defesas fáceis não, defesas muito difíceis, e foi por isso que a atuação dele foi tão elogiada, né? Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. E o Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro no último final de semana, na vitória sobre o Santos por 1-0. Palmeiras que vem, de fato, no ano muito bom. Não é de hoje, né? Desde que o Abel Ferreira assumiu o Palmeiras em novembro de 2020, lá se vão 1 ano e 6 meses, foram conquistas, vitórias, enfim, são 2 Copas Libertadores da América, bicampeão de fato Palmeiras, em 2020 e 2021, na primeira final contra o Santos, no Maracanã, venceu, né, com o gol do Breno, e depois derrotou o Flamengo também pelo mesmo placar, jogando em Montevidéu, no Estádio Nacional do Uruguai. Campeão da Copa do Brasil, ou seja, Palmeiras que fez a melhor campanha na fase de grupos da Copa Libertadores da América, já está nas oitavas, vai pegar o Cerro Porteño, 18 pontos ganhos, é a melhor campanha entre todos os participantes, agora assumindo a liderança também do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos ganhos, supera o Atlético Mineiro e o Corinthians, o segundo e o terceiro colocado de forma respectiva, ambos com 15 pontos. Palmeiras, nos critérios de desempate, lidera o Campeonato Brasileiro, são 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, derrota essa na estreia da competição, jogando no seu estádio, o Allianz Parque, perdendo para o Ceará por 3-2. A verdade é que o Palmeiras vem mostrando por que é a melhor equipe do Brasil, eu diria, da América do Sul na atualidade, os números mostram isso. Vem sobrando, na Libertadores, por exemplo, venceu vários jogos de goleada, muito eficiente. O Abel Ferreira, já com trabalho, como eu disse, consolidado no Palmeiras, falta aí um brasileiro para ele fechar é o modo de falar, né? Para ele se consolidar realmente na equipe do Palmeiras como um vencedor nato. Porque um técnico que vence 2 Copas Libertadores, uma Copa do Brasil, e se vir conquistar o Brasileirão, a torcida do Palmeiras não tem do que reclamar, né? A última vitória foi em cima do Santos, confirmando 1-0, o gol do Gustavo Gomes, o zagueiro, que fez o gol aos 35 minutos, logo depois 35 da segunda etapa, logo depois do Rafael Veiga perder um pênalti, algo muito raro, ele que é muito eficiente nas cobranças de penais, mandou na trave, mas o Gustavo Gomes salvou, ou melhor, deu aí a vitória ao Palmeiras, os 3 pontos, confirmando o líder do Brasileirão com 15 pontos na competição. E o Campeonato Brasileiro Feminino teve os jogos no final de semana da 10ª rodada da competição. Campeonato esse com grandes jogos, com as equipes fazendo um futebol de ótimo nível, e o nosso Antero Arcanjo disponibilizando para vocês os jogos dessa rodada. Tivemos Corinthians 4, Avaí Kinderman 0, Internacional 2, Real Brasília 1, Red Bull Bragantino 1, Smack também 1, Flamengo 2, Grêmio 0, Flamengo voltando às vitórias, Palmeiras 5, São José 0, Cruzeiro 0, Crespon também 0, Ferroviária 1,
Santos 0, encerrando essa rodada na última segunda-feira, o São Paulo vencendo por goleada 4-1 a equipe do Atlético Mineiro. Na classificação do campeonato, o Palmeiras segue na liderança, 25 pontos ganhos. Em segundo aparece o Corinthians com 24. Em terceiro, o Internacional com 23, ali todo mundo próximo, né? Em quarto lugar, já com a distância um pouquinho maior, São Paulo, 20 pontos ganhos. Quinto lugar, a Ferroviária, também reagindo no campeonato, 17 pontos. Sexto lugar para o Santos com 15 pontos. Sétimo lugar, o Flamengo, voltando a entrar aí no grupo dos 8, 15 pontos ganhos. E em oitavo lugar, o Real Brasília, que vem mantendo ali uma boa média, né, fazendo um bom campeonato. Oitavo colocado com 13 pontos ganhos. Destaque dessa rodada, a gente pode colocar a vitória do Flamengo jogando na Gávea, jogando no seu campo, no seu estádio, 2-0 em cima do Grêmio, o time voltando a vencer e agora entrando também entre os 8 que garante presença na próxima fase da competição. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando, quarta-feira, dia 1º de junho, é dia de live, a nossa live PB Desporto pelo Mundo. Eu, Antônio Júnior, direto aqui de Portugal, região do Porto Norte de Portugal. Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. A todos um abraço e até a próxima.